Eu sou Adamec Guimarães. Bom, e você já sabe onde está, né? O canal Física MLT. E para esse vídeo nós vamos dar continuidade à resolução da prova do IME. Vamos lá? Então, para esse vídeo nós vamos para a questão de número 20, transformação gasosa. Dois gases perfeitos, G1 e G2, estão contidos em recipientes rígidos separados por um êmbolo que se move sem atrito por um tubo longo de área de seção transversal S, conforme a figura. Cada um dos gases possui um volume inicial V a uma temperatura de 27 graus Celsius. Considere a seguinte transformação isobárica do conjunto. A temperatura de G1 aumenta 100 graus Celsius e a temperatura de G2 diminui 100 graus Celsius. A expressão que representa o deslocamento x do êmbolo até um novo ponto de equilíbrio é... Então tá aí a figura que foi colocada no enunciado, tá certo? Questão bem clássica aí de transformação gasosa. Uma coisa que você tem que prestar atenção é que foi colocado no enunciado que a transformação ela é isobárica, mesma pressão, tá certo? Tanto G1 quanto G2, ok? Então vamos para a resolução dessa questão? Então, para a resolução dessa questão, vamos pegar aí novamente a figura, tá certo? Só que eu vou pegar essa figura e vou extrapolar, já que ele falou que se tratam de tubos longos, então é como se eu tivesse aqui, olha, de fato, tubos bem longos, representando aí o volume dos gases. Até porque ele não me deu dimensão nenhuma do que poderiam ser esferas, tá certo? Tanto de G1, G2. Então, vou pegar o volume do gás 1, por exemplo, e calcular em termos aqui, olha, desse H. Então, olha, o volume inicial do gás 1 é igual ao volume inicial do gás 2, que por sua vez é igual a V. Assim foi colocado no enunciado, tá certo? E o V vai ser igual à altura vezes a área da base, tá? Vamos pensar num tubo cilíndrico, tá certo? Para facilitar aqui os cálculos, tá? Sem grandes complicações também, não tem problema. Tá? Para uma transformação isobárica, eu tenho a relação do volume e temperatura, de tal sorte que o volume inicial pela temperatura inicial é igual ao volume final pela temperatura final. E de acordo com o texto, a temperatura inicial do gás 1, como também do gás 2, tá? Vale 27 graus Celsius. 27 graus Celsius eu tenho que trabalhar aí na temperatura absoluta, em Kelvin, tá? Corresponde a 300 Kelvin, tá certo? Não tem grandes complicações para você fazer essa transformação, tá certo? Essa conversão aí, na verdade, das escalas, né? E a temperatura final do gás 1, por exemplo, aumentou de 100 graus Celsius, ou seja, de 27 foi para 127, o que corresponde aí a 400 Kelvin. A variação é a mesma, tanto de Celsius para Kelvin. Tanto é que as duas escalas são centigradas, tá? Bom, então substituindo aqui, olha, eu vou encontrar que o volume final vale 4/3 do volume inicial, tá certo? Pensando em termos de H vezes S. Então é como se eu tivesse aqui, olha, para o caso do G1, né, a altura final aqui, o H final dele, vai ser igual a 4/3 do H inicial, tá certo? É só substituir aqui, olha, eu vou ter o volume final H1 vezes S igual a 4/3 do volume inicial, que é H vezes S. Então, H1, 4/3 de H, tá certo? Resta agora só calcular a variação, tá? Então, a variação aí, 1/3 de H, tá certo? Então, olha, o êmbolo vai andar 1/3 de H, que corresponde aí, olha, já que ele não me deu nenhum H, eu tenho que utilizar essa variável aqui de auxílio, eu sei que o H vai ser V sobre S. Então, substituindo aqui, 1/3 de V sobre S, tá certo? Então, a alternativa correta aí, letra D. Olha, é uma questão bem clássica, uma questão bem simples a respeito aí de transformação gasosa. Não tem grandes complicações não, tá certo? A única coisa que você poderia ficar aqui um pouco confuso é com relação aí o cilindro, né? Será que eu poderia usar? Ah, mas ele não deu de dimensão nenhuma aí dessas esferas, até porque volume é volume. Desde que você mantenha aí o mesmo volume, obviamente, tá? Peguei um cilindro com o mesmo volume da figura que ele me forneceu, tá certo? Então não tem grandes complicações, só isso que poderia te levar aí a um pouquinho mais de confusão, mas sem problema, tá? Uma questão tranquila aí para ser resolvida. O que você achou dessa questão? Uma questão fácil, média, difícil?
Deixa aí nos comentários e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Ative o sininho, compartilhe esse vídeo, ajude o canal a crescer e, claro, dê o seu joinha. Até a próxima!